Sinalização. Os sinais de trânsito classificam-se em verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, semafórica, de obras, gestos do agente de trânsito e do condutor e sinais sonoros. Sinalização vertical. Placas de regulamentação. Destinam-se a estabelecer as obrigações ou restrições, autorizações e proibições ao uso da via. Placas de advertência. São aquelas usadas para alertar os motoristas sobre perigos e condições da via. Placas educativas. São aquelas que orientam e instruem os condutores sobre como proceder na via. Placas de orientação e destino. Indicam a direção, locais e distâncias. Placas de serviços auxiliares. Sinalização especial para pedestres. Sinalização horizontal. É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, pintadas ou apostos sobre o pavimento das vias, cuja função é organizar o fluxo de veículos e pedestres, orientando os deslocamentos e ainda complementando os sinais verticais de regulamentação e advertência ou indicação. As cores da sinalização horizontal. Amarela, utilizada para separar fluxos de sentidos opostos e na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e parada e na marcação de obstáculos. Vermelha, utilizada para demarcar ciclovias ou ciclofaixas. Branca, utilizada para regular fluxos de mesmo sentido, demarcar áreas de estacionamento, marcação de faixas de travessia de pedestres e pintura de símbolos e legendas. Azul, utilizada na pintura de símbolos para pessoas portadoras de necessidades especiais, em área de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque. Preta, utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura. A sinalização horizontal classifica-se em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de estacionamento e ou parada, inscrições no pavimento. Marcas longitudinais, ML. Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista normalmente destinada à circulação de veículos. Linha amarela simples contínua. Proibido ultrapassar em ambos os lados. Linha amarela simples seccionada. Permitido ultrapassar em ambos os sentidos. Linha amarela dupla contínua. Proíbe a ultrapassagem e substitui o canteiro central. Linha amarela dupla contínua seccionada. Permite ultrapassar se a primeira faixa à esquerda for pontilhada. Linha amarela dupla seccionada. É utilizada somente para marcação de faixa reversível no contrafluxo. Linha branca simples seccionada. Permissão de transposição de faixa de trânsito, via de mão única. Linha branca simples contínua. Proíbe a transposição de faixa de trânsito, via de mão única. Linha branca contínua e seccionada. Proibida a ultrapassagem e a transposição de faixa entre A, B, C. Permitida a ultrapassagem e a transposição de faixa entre D, E e F. ML07, via de pista dupla. ML08, pista única, duplo sentido de circulação. Marcas delimitadoras. Marca de proibição de estacionamento e ou parada. Marcas delimitadoras de parada de veículos específicos, transporte coletivo. Marca de estacionamento regulamentado, MD06, estacionamento paralelo ao meio-fio,
MD-07, estacionamento em ângulo. Marcas transversais. Ordenam os deslocamentos frontais dos veículos, advertem sobre a redução da velocidade, indicam a travessia de pedestres e posições de parada. Subdividem-se em linha de retenção, normalmente acompanhada da inscrição pare, limita até onde o veículo deve parar nos cruzamentos e trevos. Linha de estímulo de redução de velocidade. Linha D. Dê a preferência. Utilizar a faixa de aceleração, dando preferência para os veículos que já estejam trafegando pela via, na qual vai entrar. Faixa de pedestre com retenção, que é o local próprio onde o pedestre deve efetuar a travessia. MT-07, faixa de área de conflito. Marcação de cruzamento rodocicloviário. Regulamenta o local de travessia de ciclista. Marcação de área de cruzamento com faixa exclusiva. Ao cruzar uma via que possui faixa exclusiva para determinados veículos, ônibus, carga, a realização de qualquer manobra de conversão somente poderá ser realizada após a transposição daquela faixa. Marcas de canalização. Chamadas de zebrado, orientam os fluxos de tráfego na via. As marcas de cor amarela direcionam fluxos de sentidos opostos, e as marcas brancas direcionam fluxos de mesmo sentido. Acomodação para início de canteiro central. Ordenação de movimento em retorno. Proteção de áreas de estacionamento. Inscrições no pavimento IP. IP1, siga em frente. IP2, vire à esquerda. IP3, vire à direita. IP4, siga em frente ou vire à esquerda. IP5, siga em frente ou vire à direita. IP6, retorno à esquerda. IP7, retorno à direita. IP8, mudança obrigatória de faixa. IP9, movimento em curva acentuada. IP10, dê a preferência. IP11, Cruz de Santo André, linha férrea. IP12, bicicletas. IP13, serviços de saúde. IP14, deficiente físico. Dispositivos delimitadores, conhecidos como taxas ou tachões ou olho de gato, são utilizados para delimitar a pista de rolamento, separando-a em faixas de trânsito, proporcionando melhor visibilidade da pista, por serem refletivos. Na cor branca, ordenam fluxos de mesmo sentido. Na cor amarela, separam fluxos de sentidos opostos. E na cor vermelha, utilizados em via de pista simples de duplo sentido. Dispositivos de canalização. Os dispositivos de canalização são apostos em série sobre a superfície pavimentada e a sua função é evitar que veículos transponham faixas de trânsito. Dispositivos de sinalização de alerta, DSA. São nas cores amarela e preta, aplicados junto a obstáculos e situações de perigo à circulação. São usados também para indicar mudanças bruscas no sentido horizontal da via. DSA-1, marcador de perigo indicando que a passagem deverá ser feita pela direita. DSA-2, marcador de perigo indicando que a passagem deverá ser feita tanto pela direita como pela esquerda. DSA-03, marcador de perigo indicando que a passagem deverá ser feita pela esquerda. DSA-04, a passagem deverá ser feita tanto pela direita como pela esquerda. Marcação de obstáculos, unidade refletiva posta no próprio obstáculo, destinada a alertar o condutor quanto à existência de obstáculos dispostos na via ou adjacentes a ela. Marcação de alinhamento, placas refletivas colocadas em série ao longo das curvas horizontais, retornos ou acessos em interseções.
Dispositivos de proteção contínua. São elementos colocados de forma contínua e permanente ao longo da via, feitos de material flexível ou rígido, que tem como objetivo evitar que veículos e ou pedestres transponham determinado local. Barreiras de concreto. Grades. Dispositivos luminosos, DL. Os dispositivos luminosos transmitem informações como advertência de situação inesperada à frente, mensagens educativas, regulamentação sobre o uso de vias e outros. Dispositivos de uso temporário, DT. São elementos diversos utilizados em situações especiais e temporárias, como obras e situações de emergência ou perigo, com o objetivo de alertar os condutores, bloquear e ou canalizar o trânsito, proteger pedestres e trabalhadores. Sinalização de obras. Sinalização semafórica, SS. São indicações luminosas dispostas verticalmente ao lado da via ou suspensas sobre ela, com a função de controlar os fluxos de veículos e pedestres nos cruzamentos. Para veículos, são utilizadas 3 cores: vermelha, amarela e verde. Quando composta de 2 cores, vermelha e verde, é para acesso a áreas específicas, como praças de pedágio e balsas. Direção controlada, SS3. Controle ou faixa reversível, SS4. Direção livre, SS5. Para pedestres, vermelha, vermelha intermitente e verde. Sinalização semafórica de advertência. Tem a função de advertir o condutor da existência à frente de obstáculo ou situação perigosa. Compõe-se de 1 ou 2 luzes amarelas, cujo funcionamento é intermitente, ou no caso de 2 luzes, piscando alternado. Gestos do condutor, GC01. Braço esquerdo esticado horizontalmente, dobrar à esquerda. GC02. Braço esquerdo esticado horizontalmente, antebraço e mão para cima, dobrar à direita. GC03. Braço esquerdo esticado horizontalmente e a mão fazendo sinais para baixo e para cima, diminuir a marcha ou parar. GA1. Braço levantado verticalmente, com a palma da mão para frente. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos. GA02. Braços estendidos horizontalmente, com a palma da mão para frente. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelos braços estendidos. GA03. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para frente, do lado do trânsito a que se destina. Ordem de parada obrigatória para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente a direção indicada pelo braço estendido. GA04. Braço estendido horizontalmente, com a palma da mão para baixo, fazendo movimentos verticais. Ordem de diminuição de velocidade. GA05. Braço estendido horizontalmente, agitando uma luz vermelha para um determinado veículo. Ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida. GA06. Braço levantado com movimento de antebraço da frente para a retaguarda e a palma da mão voltada para trás. Ordem de seguir. Sinais sonoros. Um silvo breve. Siga. Liberar o trânsito em direção, sentido indicado pelo agente. 2 silvos breves. Pare. Indicar parada obrigatória. 1 silvo longo. Diminuir a marcha. Quando for necessário, fazer diminuir a marcha dos veículos.
Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito.